Ai, papai, por que que tudo que a gente conversa, qualquer assunto que seja, você começa a falar de Deus? Shalom, bem-vindos ao canal Techuva. O meu nome é Vancler e hoje eu tenho um testemunho muito especial para dar a vocês. Eu comecei essa série semana passada, cujo eu dou testemunhos e falo de coisas mais pessoais da minha vida. E hoje eu tenho um prazer muito grande de poder falar da minha filha, Isabela. Ela tem 11 anos de idade e ela é uma grande bênção na minha vida. Então eu queria tomar a oportunidade para falar um pouquinho sobre ela, sobre o nosso relacionamento e de como Deus tem usado ela para me abençoar e também aproveitar para a gente mergulhar um pouquinho na palavra. Claro que não podemos deixar de honrar a Deus com a sua palavra e ver como nós devemos educar os nossos filhos. Então, vamos começar já logo com um versículo, um dos meus favoritos. Então, eu vou começar lendo um versículo em hebraico. É um versículo muito conhecido, que é, na verdade, quase que uma oração, né? Que é conhecido como Shema Israel, que quer dizer ouça, ó Israel. A palavra Shema aqui quer dizer escute e obedeça. Então, é mais do que somente escutar, mas é escute e obedeça. E vai assim em hebraico. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך. Bom, espero que eu falei certo, eu pratiquei bastante, mas é uma oração, na verdade, que eu gosto muito. Mas o que eu acho interessante é o próximo versículo, né? E o tema de hoje nós vamos falar sobre as nossas crianças, os nossos filhos, né? Então eu vou ler em português agora, mas eu também vou ler o próximo versículo. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Agora o próximo versículo. Ensine-as com paciência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho e quando se deitar e quando se levantar. Esse versículo, para mim, está sendo engraçado porque outro dia eu estava conversando com a minha filha, a gente estava indo comprar algo no mercado e eu conversando com ela sobre Deus, como eu sempre faço, né? Ela olhou para mim e falou: ai, papai, ai, papai, por que que tudo que a gente conversa, qualquer assunto que seja, você começa a falar de Deus? Então, eu não sei se isso me deixou assim alegre e ao mesmo tempo eu vi que ela estava ficando um pouco frustrada. Mas é assim mesmo, qualquer oportunidade que a pessoa me der, eu vou começar a falar de Deus, né? E como eu disse, é algo bom, mas a gente também tem que ter sabedoria. E é isso que eu quero falar sobre esse estudo, porque toda vez que eu lembro eu fico rindo, porque eu achei muito engraçado. Crianças, elas são muito sinceras, né? E elas falam exatamente o que elas estão pensando, que é algo muito bom. Então, a gente tem que escutar o que as nossas crianças estão dizendo para a gente ter sabedoria e poder ajudar elas a seguir a Deus, e não que elas fiquem frustradas com aquilo, né? Então, vou ler aqui alguns versículos antes de eu entrar mais no assunto de como ela tem sido uma grande bênção na minha vida, né? Salmo 127, versículo 3 a 5 diz o seguinte: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cujo aljava está cheia deles. Não será humilhado
quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então, a gente vê aí como a palavra de Deus declara que os filhos são uma bênção, são uma recompensa do Senhor, né? E eu sei que é um assunto delicado, porque existem pessoas que não podem ter filhos e existem pessoas que não têm filhos, né? Mas por isso que eu separei um versículo em terceira carta de João, capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz o seguinte: muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falavam a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Então, se por algum motivo você não pode ter filhos, e eu mesmo, eu só tenho uma filha, né? Eu só tenho uma filha. E ali o versículo em Salmos diz que quanto mais filhos você te der, são heranças de Deus. Mas se você por um acaso não pode ter filhos, ou eu, como eu só tenho uma filha, né? A palavra de Deus nos ensina ali em João, em terceira carta de João, que ele considerava os irmãos da igreja como filhos dele. Então você pode ter centenas, milhares de filhos. Se você não tem filhos genéticos, né, da sua biologia, ou seja, filhos, como se diz? Eu não sei nem como explicar. Filhos biológicos, né? Se você não tem nenhum filho, nenhuma filha, saiba de uma coisa, que no reino de Deus, toda pessoa que você ajudar, que você ensinar, que você compartilhar sua vida, ou que você pode influenciar de uma maneira positiva, são filhos espirituais para você, tá? Então, não fique triste se isso é uma realidade para você, ou se você ainda deseja ter filhos, o Senhor pode mudar a tua sorte, mas saiba de uma coisa, que no final da história, você pode ter centenas de filhos, inúmeros filhos, na própria família, né, espiritual de Deus, na própria família do Senhor. Então, não fique triste com isso. E eu também, eu vou ficar contente com a única filha que eu tenho, que é uma grande bênção, né? Para mim, eu penso assim, não é quantidade, mas qualidade. E eu realmente me sinto como se eu tivesse ganhado na loteria quando eu tive a minha filha. Deus sabe que eu e minha esposa tivemos dificuldades também para ter filhos, e quando a gente recebeu a Isabela foi uma grande vitória, foi um milagre mesmo de Deus. Ela é uma criança para mim que é um fruto de um milagre, né? Eu posso dar um testemunho também de como isso aconteceu, né? Porque a minha esposa e eu estávamos tentando ter filhos, e ela teve derrame, né? Ela perdeu, em inglês chama miscarriage, eu não sei se é assim que diz em português, mas ela perdeu a criança, e o médico falou que a gente não poderia nem começar a tentar novamente por no mínimo um mês, né? E a gente tinha acabado de ir no médico, e antes do médico falar isso com a gente teve relações. Então, logo depois que ele falou que aquilo era impossível, que ela não poderia engravidar em um mês, a gente descobriu que ela estava grávida novamente da Isabela. Ou seja, era algo que era cientificamente impossível, não tinha nem ovo no ventre dela, né? Então, e aí foi uma grande bênção, foi tudo assim abençoado por Deus, e nós tivemos a nossa recompensa, a nossa herança, né? Pela graça de Deus, pelo amor de Deus, nós tivemos a Isabela, né? E o nome dela, Isabela, até mesmo em hebraico, isso foi antes de eu estudar hebraico, quando eu procurei a entender o significado de nomes. Quando a gente escolheu o nome para ela, que a gente descobriu que era uma menina, nós demos o nome de Isabela, e o nome Isabela quer dizer dedicada a Deus. É maravilhoso nosso Senhor, como Ele já preparou tudo, dedicada a Deus. Então a gente teve uma criança que nós dedicamos a Deus, até no próprio nome dela. Toda vez que eu chamo ela, em hebraico, é como se eu estivesse falando, dedicada a Deus, vem aqui, dedicada a Deus, dedicada a Deus. Então, toda vez que eu estou falando, é como se eu estivesse reafirmando que a minha filha é dedicada a Deus. E hoje eu queria falar de uma coisa mais específica, de como ela tem sido uma grande bênção
no canal aqui. Quando eu comecei esse canal e quando Deus me deu a ideia de estudar o hebraico e de fazer tudo que eu estou fazendo, eu queria uma maneira de poder envolver a minha filha nesse ministério. Então, o estilo do meu estudo, o logo do meu canal, toda a arte que você vê neste canal foi a minha filha que fez. Então, desde os 10 anos de idade, ela tem muitos dons, né, na área de arte, uma criatividade tremenda. Então, aqui eu vou colocar para vocês na tela os personagens que ela já criou para o meu canal, e também ela criou o logo, e também ela que fez aquela imagem de Jesus. Então, toda vez que eu coloco os versículos, que você vê Jesus falando os versículos, tudo isso veio da minha filha, Isabela, de 10 anos de idade, que agora ela tem 11, né? Ela acabou de fazer aniversário. Então, ali a gente vê a Pesach, que é a Páscoa, a gente vê Shemini, que é o 8º dia, a gente vê Shavuot, que é o Festa das Semanas, a gente vê Shabbat, a menininha ali de verde com o olho piscando o olho, a gente vê Yom Teruah, a gente vê... Yom Kippur, desculpa, o Sukkot, que é da Festival das Tendas, e o Yom HaBikurim, que é os primeiros frutos. Então, eu falava com ela sobre os personagens, sobre as festas de Deus, e o que é festejado, o que é que acontece durante aquelas festas. E aí eu falava, agora você faz o que você imaginar, um personagem que vai personificar esse festival, e ela foi me dando esses desenhos, né? E ainda falta alguns, e ela continua fazendo isso para o canal. Então é por isso que eu tenho esse canal. Toda a estética, toda a arte que tem neste canal vem da minha filha. Então foi uma maneira de eu envolver ela no ministério e também ensinar para ela as coisas do Senhor, né? E as coisas que eu tenho aprendido, eu pratico com ela, né? Ela é uma grande bênção na minha vida mesmo. Eu pratico o meu hebraico com ela, eu ensino as coisas que eu aprendi com ela, e a gente conversa todo dia, e eu estou sempre falando das coisas de Deus para ela, né? Então, agora que eu dei esse breve testemunho, eu queria ler mais alguns versículos, né? Nós temos uma grande responsabilidade se a gente tem filho. Igual eu falei, filho físico ou filho genético ou espiritual, nós temos uma grande responsabilidade. Então, eu sempre peço a Deus sabedoria de como lidar com ela, para ensinar a ela as coisas de Deus, né? Então, aqui nós vamos ver mais alguns versículos da Bíblia que nos fala como a gente deve agir com os nossos filhos diante de Deus. Provérbios 29:17, né? Diz, discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Então, a gente deve disciplinar os nossos filhos. E disciplinar não quer dizer bater, não quer dizer... Eu não acredito nessas coisas, né? Disciplinar quer dizer corrigir, instruir os seus filhos. Quando ela faz algo de errado, eu ensino a ela o que ela deve e não deve fazer. Eu também ensino a ela com os meus erros. Eu sou humano, eu sou o pai dela, eu sou humano, então quando eu cometo algum erro, eu peço perdão a ela, eu falo com ela, eu cometi um erro, eu falo com ela por que eu acho que eu cometi um erro, eu peço perdão e eu falo com ela que eu não vou fazer mais isso e falo com ela que ela deve aprender do meu erro também. Então, disciplinar não quer dizer somente a gente ser um chefe da pessoa e ficar em cima da pessoa, né, disciplinando. É corrigir ela com o dia a dia, com o caminhar, ensinar ela com exemplos de outras pessoas, exemplos dela mesma e exemplos até mesmo de você mesmo, né? Efésios 6:1-4 diz: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessas, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra, né? A maioria dos pais, quando está lendo esse versículo, eles param aí, porque é a parte que cabe aos filhos, né? Mas aí, continuando no próximo versículo, fala: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução
e o conselho do Senhor. Essa palavra instrução aí eu acho interessante porque é exatamente essa palavra que é o Torá, né? O Torá é instruções de Deus, não é lei, instruções. Então, criem-nos segundo o Torá, né? O Torá é um exemplo para a gente de como a gente deve andar diante de Deus, como a gente deve andar perante o Senhor, o nosso Deus. Então, você ensina a criança com o exemplo da sua própria vida, do que você mesmo faz de acordo com a palavra de Deus, né? E não irritem eles, igual eu acabei de falar, não fica só, quando a gente fica só corrigindo, ou só... tem que ser equilibrado e temperado, da mesma forma que Deus nos corrige, né? Deus é o nosso Pai e Ele é o modelo, né? Então, Ele nos corrige, mas Ele nos corrige com amor, com graça, com paciência. Às vezes, Ele nos pune e nos corrige, assim, nos disciplina, né, de uma forma desagradável, mas para o nosso próprio bem, mas às vezes Ele nos demonstra graça também. Ele nos perdoa e deixa aquilo passar. Então, a gente tem que ter aquele mesmo tipo de temperamento, aquele mesmo tipo de equilíbrio quando a gente está lidando com os nossos filhos ou com aquelas pessoas que a gente está ensinando, né, espiritualmente. Nem sempre a gente tem que ficar julgando e nem sempre a gente tem que ficar corrigindo ou punindo. Às vezes a gente pode demonstrar graça, a gente pode demonstrar amor. Muitas vezes a minha filha vem para mim sabendo que fez algo de errado e ela me pede perdão, pensando que eu vou punir ela, que eu vou tirar algo dela, que, por exemplo, muitas vezes eu uso como punição, eu pego o telefone dela e falo, você não vai poder usar o seu telefone por tantos dias, pelo que você acabou de fazer. Então, às vezes ela já vem sabendo que está errada, pedindo perdão e já esperando aquela punição. Então, quando eu vejo que ela já está arrependida e que ela já aprendeu a lição dela, e eu falo, ok, não tem problema, você já aprendeu, está tudo bem, obrigado por ter sido sincera comigo, e não tem nenhuma punição. Ou seja, ela recebeu graça, né? Então, Deus, ele age assim também com a gente, e nós devemos fazer isso com os nossos filhos, né? E Colossenses 3:21, pais, não irritem seus filhos, mais uma vez, para que eles não se desanimem, né? Às vezes se a gente ficar em cima dos nossos filhos, sempre julgando, sempre corrigindo, sempre punindo, a criança desanima. Ela fala, não tem incentivo nenhum para eu fazer o bem, desiste das coisas, desiste da vida, desiste de tentar fazer o bem, porque ela acha que só tem punição para ela, que ela não ganha nenhuma recompensa e que não tem nada de bom. Então a gente deve, obviamente, nunca nem chegar perto deste ponto, né? Então a gente tem que fazer a mesma coisa com Deus. Se a gente pensasse, igual eu tô falando, Ele é o nosso exemplo e modelo, né? Se eu pensasse que toda vez que eu me aproximasse de Deus, Ele ia simplesmente me punir e me julgar, eu ia até mesmo ficar com medo ou receio ou nem querer chegar diante de Deus. E a verdade é que muitas pessoas, às vezes, ficam dessa forma, que eles ficam com medo de chegar diante de Deus, porque acham que Deus só vai punir eles. Mas o nosso Deus não é assim. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus que é bom, e Ele é cheio de graça e de misericórdia. Então a gente pode se aproximar dele, principalmente se a gente já está com, igual eu falei, se a gente já está com o coração arrependido, triste pelo aquilo que a gente fez, ele não vai nos receber de uma forma negativa. Ele vai se alegrar com aquilo, né? Então, eu vou falar mais um versículo aqui que eu coloquei em hebraico de propósito, tá? Eu não vou ler em hebraico, mas é um versículo que é muito usado, mas eu creio que usado de uma forma incorreta, porque não é uma fórmula assim que a palavra de Deus nem sempre é aquilo, como eu poderia dizer, não é mágico, né? Nós temos que aplicar e viver a palavra, né? Então, esse versículo, Provérbios 22, versículo 6, diz o seguinte: ensine a criança no caminho em que deve andar e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Né? Esse é um daqueles versículos que a gente tem na geladeira, que coloca em quadro, que a gente fala o tempo todo. Mas o que realmente quer dizer isso? Por que tem tantas pessoas que cresceu em lar evangélico e quando
envelhece, desvia do caminho do Senhor, e esse versículo fosse assim, tipo uma palavra mágica que você pode declarar e vai acontecer. Não. A palavra ensina ali em hebraico é hanar. Hanar quer dizer treinar, e também interessante que dizer inaugurar ou dedicar, né? E eu acho que o melhor uso dessa palavra nesse versículo seria dedicar. Dedique a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha não se desviará dele. Inclusive um dos festivais hebraicos, uma das festas hebraicas, não festa de Deus, mas uma das festas hebraicas, que é conhecido, chama Hanukkah. E Hanukkah é uma festa que é celebrada mais ou menos na época do Natal, e se for traduzido, é a festa de rededicação ou dedicação do templo. E eles fizeram isso quando os macabeus expulsaram os gregos e rededicaram o templo ao nosso Deus, a Adonai, né? E até hoje é celebrado, mesmo que não tenha o templo. Mas quando eles dedicavam uma pessoa, ou dedicavam um sacerdote, ou dedicavam um utensílio, tudo isso tinha um ritual que eles faziam para dedicar aquilo a Deus, ou separar, consagrar aquilo a Deus. Então, se a gente dedicar a nossa criança a Deus, mesmo depois de envelhecer, ele não vai se desviar desse caminho. Porque dedicar é exatamente o que a palavra diz, é dedicar, entendeu? Ou seja, você tem que todos os dias ensinar àquela criança, todos os dias demonstrar para aquela criança o caminho que ela deve andar. Não é algo que você faz uma vez ou um versículo que você lê. Você dedica aquela criança desde que ela nasce até ela envelhecer nos caminhos do Senhor. Você obedece o Senhor e também ajuda aquela criança a fazer o mesmo, criar aqueles hábitos, né? Então, por isso que eu falei que eu achei lindo que o nome da Isabela quer dizer dedicada a Deus. Liga com esse versículo. Eu fiz isso sem saber, né? Então, ela é dedicada a Deus, e por isso que toda oportunidade que eu tenho, eu estou falando do Senhor para ela e mostrando para ela com a minha vida como a gente deve andar perante o Senhor. Então, por último, eu vou fechar sempre com a palavra de Deus, com mais 2 versículos, que está em Isaías 54, versículo 13. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, por Adonai, e grande será a paz de suas crianças. Aleluia. Esse versículo me fez lembrar o que a minha mãe me falou uma vez. Deus não tem neto, nem bisneto. Todos nós somos filhos de Adonai. Nós somos filhos do Senhor, né? E a gente tem que lembrar disso, que a gente faz a nossa parte, o nosso papel, né, como servos de Deus, mas no final da história, quem ensina as nossas crianças é o próprio Deus. Quem ensina é o Espírito Santo, que ensina todos os seus filhos, né? Porque Deus não tem neto nem bisneto. Então, é o próprio Senhor que ensina a nossas crianças e até mesmo a nós mesmos como a gente deve caminhar perante a Deus, né? E Filipenses 1, versículo 6 diz o seguinte: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então a gente tem que, por isso que eu digo, dedicar a criança, ou seja, colocar aos pés de Deus e falar: Senhor, ela é sua filha, ela não é só minha filha, ela é a sua filha. Então você dedica ao Senhor e deixa nos pés do Senhor, que Ele vai completar essa obra, Ele que vai ensinar a sua criança e Ele que vai completar aquilo que Ele começou depois que você já dedicou aquela criança a Deus. Então é isso, gente. Esse é um breve vídeo de mais um testemunho sobre a minha vida. Vocês vão cada vez me conhecendo um pouquinho melhor, ao mesmo tempo que eu vou ensinando princípios da palavra, princípios bíblicos e princípios do Torá, né, dos ensinamentos de Deus. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like
E também não esqueça de se inscrever no canal e clicar o sininho, que eu vou colocar mais vídeos aqui para a gente continuar juntos aprendendo a palavra de Deus, aprendendo o hebraico. E assim, tudo mais que for acontecendo na minha vida, eu vou compartilhar com vocês tudo que Deus tem feito na minha vida. Grandes coisas Ele tem feito. Em breve eu terei mais testemunhos para contar. E também, em breve, eu vou dar o meu testemunho completo de como Deus me curou de uma doença que não tem cura, né? Deus ainda faz milagres, Ele vai continuar fazendo milagres, e Ele pode fazer isso também na sua vida, tá? Então fiquem com Deus, shalom.